Olá, alunos, tudo bom? Bem, estamos aqui para fazer algumas resoluções de algumas questões, né, relativas à trigonometria da lista que foi passada recentemente para vocês, não é isso? Temos aqui, por exemplo, a lista, né? Algumas questões da lista que a gente vai tentar aqui resolver, né, para poder tirar dúvidas aí de quem está com dúvida, né? Mas aqui a gente consegue ver, por exemplo, deixa eu procurar aqui rapidamente, onde está aqui a atividade. Pronto, está aqui. Foi essa atividade proposta para vocês, né, alunos do Colégio Valdo Brandão Corrêa, sobre trigonometria. Trigonometria, teorema de Tales e teorema de Pitágoras. É bem relevante dizer que a gente está no início da trigonometria, então a gente não ampliou ela ainda a um ambiente chamado ciclo trigonométrico, né, que é onde a gente funde o plano cartesiano com um círculo, que a gente chama de ciclo, e ali a gente consegue perfazer uma volta inteira de 360 graus e mostrar como as figuras trigonométricas ali se comportam em forma de função. Essa parte a gente ainda não entrou. Estamos no início da trigonometria e a gente vai resolver alguns problemas. Esse primeiro aqui é um problema que envolve semelhança de polígonos, a gente resolveu em sala de aula essa semana. E o segundo aqui a gente respondeu a letra A sobre o teorema de Tales, né? Mas eu preparei um ambiente aqui diferenciado com outro aplicativo que vai nos permitir trabalhar, que é esse aqui, né? O Open Board. Então vamos lá. Temos aqui a segunda questão, né? Onde nós temos aqui a letra B da questão. A gente percebe que as linhas vermelhas aqui, linhas não, segmentos, né, vermelhos, eles estão transversais às pretas, né, que são retas. Logo aqui nós temos o teorema de Tales, né, o teorema de Tales. O teorema de Tales, ele prescreve que um feixe de retas paralelas, né, cortado por essas retas vermelhas transversais, não paralelas, fazem ou perfazem segmentos proporcionais. Então a gente já pode começar a responder aqui que essa medida que está grafada aí como 4x mais 8, né, ela está para, ou ela é proporcional a 4x menos 8. Né? Que por sua vez isso é proporcional a 4x mais 20 sobre 4x. Então, o teorema de Tales e muitas questões que envolvem geometria plana, elas envolvem semelhança. E toda vez que envolver semelhança, envolverá proporção. Né? E como toda proporção, a gente sabe que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, nós temos aqui, por exemplo, pegando o numerador 4x mais 8, ele será multiplicado, né, pela outra parte chamada 4x. Teremos aqui do outro lado, então, que 4x menos 8, né? 4x menos 8, já colocando os devidos parênteses, né, para separar, vai estar multiplicando a expressão 4x mais 20. Né? E aí o que a gente vai ter aqui é o seguinte, a distributiva, né? Esse valor é multiplicado por 4x, esse também, né? Aqui nós temos cada fator multiplicando cada fator do outro binômio, né? Ou seja, o que a gente tinha que aplicar de geometria plana foi aplicado, que é o conceito do teorema de Tales, né? Agora, o que nos resta fazer é conta, e conta envolve duas coisas, aritmética e álgebra, né? Em princípio é isso, né? Aritmética e álgebra. A parte geométrica acabou. Então vamos lá. 4x vezes 4x, eu vou fazer para cá. Dá 16x ao quadrado, né? E 4x vezes 8 dá 32x. Tá? 32x. 4x do lado de cá, do segundo membro, vezes 4x, dá 16x ao quadrado. E 4x vezes quanto? 20, né? 4x vezes 20 dá 80x. Deixa eu tirar aqui, pegar essa paleta e trazer para cá. Pronto. E aí nós temos aqui, continuando, né?
Então, 4 vezes 4, 16x ao quadrado, e 4 vezes 20, 80x. Agora, 8 vezes 4, menos 32x. E menos 8 vezes 20 dá menos 160. Como se trata de expressões algébricas, a gente sabe que esse 16x ao quadrado aqui pode ser simplificado com o de cá, né? Por se tratar de termos que são iguais e estão em locais opostos. Então, quando eles migram, mudam de sinal. Então, a gente já automatiza e os cancela, né? Agora, o 32x eu não vou cancelar com o outro, porque o outro lá é oposto. Quando passa para cá, vira 64, né? Então, é melhor não fazer isso. Então, vamos manter o 32x aqui. E do lado de lá, vamos operar os termos semelhantes. 80x menos 32, que dá 48x. Tá? Isso é igual a menos o 160. Passando 48 para cá, temos 32 menos 48, que vai dar menos 16. E do lado de lá, menos 160. O número que multiplica do lado de cá divide do outro. Lembrando que tem sinais iguais, então menos com menos na divisão dará mais. E aí 160 por 16 dá 10, o que nos leva à solução que x aí vale 10. Né? Então, se a gente pegar esse 10 que a gente encontrou e colocar aqui no lugar do x, aqui na expressão, aqui onde está o desenho, a gente vai encontrar as proporções, né? 4 vezes 10, 40, mais 8, 58, ou 48. 4 vezes 10, 40, com mais 20, 60. Aqui embaixo, 4 vezes 10, 40, menos 8, 32. E 4 vezes 8, 40. Quer dizer, a gente encontra, se quisesse transformar isso aqui para número, ok? Então, caindo numa questão dessa, resolve dessa forma. Vamos à próxima. Temos aqui um outro problema, tá? Que incide, né, no mesma teoria, na teorema de Tales, né? Então, já vimos aqui que as transversais vermelhas estão sendo cortadas por um feixe de retas paralelas, né? Então, de acordo com Tales, a gente conclui que 2x menos 3, né, está para x mais 2. Assim como 5 do outro lado está para 6. Façamos a mesma conta, né? 5 que multiplica x mais 2 equivale a 6 que multiplica 2x menos 3. Fazendo aí as contas devidas, 5 vezes x dará 5x, 5 vezes 2 dará 10. Do outro lado, 6 vezes 2 dará 12, 12x. E 6 vezes menos 3 dará menos 18. Resolvendo essa equação do primeiro grau, o 12 passa para cá com o sinal trocado. Então, 5 menos 12 vai dar menos 7x. E do outro lado, teremos menos 18 com menos 10, que vai para lá negativo, que vai dar menos 28. Né? Logo, x é igual a menos 28 dividido por menos 7, que vai dar quanto? 4, né? Positivo, já que menos dividido por menos dá mais. Logo, a solução do problema é 4. Próxima questão, também, né? Mesma temática, teorema de Tales. Não precisa ninguém ficar preocupado com o formato do desenho, basta você identificar onde estão aí as retas paralelas, né? E aonde estão as transversais. A gente vê nitidamente que as retas paralelas são A, B e C. Qual é a ideia de paralelismo, né? Um dos conceitos de que a gente trabalhou em sala de aula, das palavras, foi esse, né? Paralelismo quer dizer que a distância é a mesma entre as duas retas. A gente usa a palavra equidistância, que quer dizer a mesma distância. Então, retas paralelas é porque elas se encontram que nem o trilho do trem ou do metrô, né? A mesma distância, né? Senão o metrô descarrilaria, né? De cima da linha, ok? Então, teorema de Pitágoras, né? Ou, desculpe, teorema de Tales, né? 2x está para, né? 3x mais 5 é um caminho, né? Poderia seguir outro, já que se trata de proporção. Assim como 6, né? 6 está para 10,5 ou 10,5. E aí façamos as contas, né? 2x vezes 10,5,
Primeiro 2 vezes 10 dá 20, 2 vezes meio dá 1. Então logo teremos 21x, né? E do outro lado teremos 6, que multiplicará 3x mais 5. Então nós teremos aqui 21x igual a... Lá do outro lado façamos, ó, a distributiva, né? A operação distributiva. 6 vezes 3, 18. E 6 vezes 5, 30. 18x com 21x, né? Se reúnem aqui, então fica 21 menos 18, que dá 3x, que é igual a 30. Logo, x é igual a 30 sobre 3, que resulta 10. Solução 10. Ok? Lembrando que a gente escreve solução, lembrando a teoria de conjuntos, né? Porque é o resultado de uma equação, o S maiúsculo, né? Porque de acordo com Georg Cantor, né, o pai da teoria dos conjuntos, todo conjunto é simbolizado por uma letra maiúscula. E depois a gente coloca o elemento entre chaves. Esse foi o padrão adotado no mundo, né? A gente segue. Próxima questão, de novo, né? A mesma questão com agora outro formato, mas que a gente olha para ele e entende que trata-se do teorema de Tales. A interrogação aqui quer saber quanto vale essa medida de A até D. Então, no lugar da interrogação, a gente pode botar o quê? Exatamente, x, né? Então, x está para 5, assim como 8 está para 10, na proporção, né? E aí a gente faz as contas. X vezes 10 é 10x, e 8 vezes 5 resulta 40. Logo, 10 passa para o outro lado dividindo, o que teremos x igual a 4. 4 que... Se a gente olhar o desenho lá, tem escrito cm, então isso quer dizer que a dimensão é centímetro. E acabou. Próximo. Agora nós temos uma questão aqui, que simbolizada por... Deixa eu ver aqui que questão é essa. Eu coloquei aqui, mas a minha imagem está... Onde eu coloquei aqui, o círculo, ele está empatando a gente visualizar, né? Mas é a terceira questão, está aqui. Então a gente tem aqui uma situação que foi usada por Tales, né, em 600 a.C., que é justamente o que eu expliquei em sala, que está no livro, né, sobre os raios solares. Os raios solares, a luz leva cerca de 8 minutos e 17 segundos a velocidade dela, né, da luz, quase 300 mil km por segundo, para chegar à superfície do planeta Terra, da biosfera. Então, a luz que a gente vê incidindo em alguma coisa está no passado, né, está 8 minutos no passado. Mas tem uma propriedade da luz interessante, ela chega para a gente como feixes de raios, né? Paralelos, e a gente chama de quê? Raio de Sol, né? A ideia do raio de Sol observado por Tales de Mileto é que quando ele incide sobre objetos, projeta sombras. E essas sombras são proporcionais. E a gente sabe que dentro da geometria plana, uma figura geométrica ela é semelhante à outra quando ela tem alguma propriedade em comum. A gente vê esse bastão aqui de 1,4 metros suspendido, formando 90 graus com o chão, e a sombra que a luz solar faz dele sobre o chão é de 60 centímetros ou 0,6 metros, 0,6 metros. Ao mesmo tempo, o Sol também não está incidindo na árvore, né? Que ambos estão na superfície, considerando o terreno plano. A gente tem também a árvore formando 90 graus, né? Vamos considerar que ela está a formar 90 graus, né? Com o chão. E a gente tem a sombra dela projetada de 3,8 ou 3,4 metros. Qual é a pergunta da questão? Qual é a altura da árvore? Então, Tales de Mileto fez isso com uma pirâmide, né? Ele instalou um bastão desse e, por formar um triângulo retângulo, esse triângulo é proporcional a outro objeto maior que a árvore, que é um triângulo retângulo. Então, nas questões de geometria plana, a gente tem, e espacial no futuro, né, que vocês vão dar na terceira série, tem que ficar muito atento ao contexto, saber a teoria, né, o que é paralelismo, o que é perpendicularismo, e tudo que eu falei já, mas saber interpretar a questão, que trata-se de uma questão de semelhança, para a gente não confundir geometria plana com trigonometria. Nem tudo na geometria plana é trigonometria, né? Sabemos que trigonometria é uma fatia da matemática muito gigante que reúne conceitos próprios. Aqui estamos a falar ainda da geometria plana, ou seja, a gente não está levando em consideração o ângulo, concorda? Veja que nos desenhos não tem ângulo. Tem ângulo, mas não está marcado aqui quanto ele faz. Por que não? Porque na semelhança de
de polígonos, isso pouco importa, né? Basta que os polígonos tenham características em comum, conforme dito. Já que eles são triângulos aqui retângulos, então tá aí a característica em comum, ser retângulo, ou seja, 90 ter um ângulo de 90 graus. Logo a gente estabelece uma proporção. Por exemplo, a gente pode dizer aqui em linhas gerais que a alturazinha do bastão, 1,4 metros, é proporcional à sua sombra formada, né? Assim como a altura da árvore, que eu não sei quanto é, posso chamar de x, ou para contextualizar, posso chamar de A de altura, né? O H, que os livros preferem usar o H, né? Tanto faz. Você vai usar uma letra, álgebra, né? Um símbolo. A representa a altura da árvore. Então, a altura da árvore está também para a sua sombra, que é marcada aí no desenho de 3,4 metros. Pronto, aqui a gente faz agora o que na proporção? Igualdade de razões. A regra geral das proporções, o produto dos meios, né, é igual ao produto dos extremos. Então teremos A 0,6 vezes A, né, equivale a 1,4 vezes 3,4. Vale dizer o seguinte, quando a gente trabalha com decimais, você pode transformá-lo em fracionários ou operar com decimais, ao gosto do freguês. Eu, por exemplo, vou preferir aqui colocar logo 6 sobre 10, que é a mesma coisa que 6 décimos, né? Daí a palavra décimos. 1,4, que na verdade se lê 1 inteiro e 4 décimos, logo se eu omitir a vírgula é igual a 14 sobre 10. Vezes, idem, o 3,4, que são 3 unidades e 4 décimos, logo 34 sobre 10. Por que às vezes é bom fazer isso? Porque às vezes tem pessoas que têm dificuldade em operar com números decimais. Então, se a sua dificuldade for também número fracionário, aí tem que fazer uma revisão do sexto ano, né? Porque esses conteúdos são de lá, não tem nada a ver com geometria plana aqui, né? É aritmética básica. Então vamos lá, 14 vezes 34, né? Vamos fazer essa conta de cabeça aqui. Se eu desmembrar esse 14 em 10 mais 4, porque o sistema é decimal, a gente sabe que 10 vezes 34 vai dar 340. Então basta a gente fazer agora 4 vezes 34. Bem, 4 vezes 30 dá 120. E 4 vezes 4 dá 16. Então 120 mais 16 dá 136. 136 mais 340, isso resulta em 376, fazendo de cabeça, né? E 10 vezes 10, 100. Se a gente não quiser fazer de cabeça, porque a gente é falho, vamos fazer um cálculo auxiliar aqui, né? Para conferir se o 376 confere, né? Façamos aqui o produto, ou multiplicação. 4 vezes 4, 16, sobem 10, que vira uma dezena. 4 vezes 3, 12 e 1, 13. Uma dezena vezes 4 dá 4 dezenas, e uma dezena vezes 3 dezenas dão 3 centenas, né? 6, né? 7, 3 mais 1, 4. Então, na verdade, eu esqueci de somar a centena. Não é 300, né? É 476. Deixa eu diminuir o tamanho dessa borracha. Esqueci de somar a centena. Tá vendo como é bom a gente conferir, né? Realmente, porque a gente fez 10 vezes 34, 340, né? Eu falei isso, né? Aí 4 vezes 34, 136. Então é 136 mais 300. Faltou somar a centena, então é 476. Então a gente fez aí a correção, né? Em tempo hábil. Então temos aí 476 centésimos, né? Sobre 100. Os 6 décimos que está de um lado, você sabe que ele passa por o lado de lá dividindo, né? E se você for dividir fração por fração, a regra geral diz que a primeira se mantém, né? Fica 476 sobre 100. A operação troca para multiplicar e inverte a segunda. Se era 6 sobre 10, 10 sobre 6. Né? Aí 10, aqui com 10 a gente já pode simplificar para ganhar tempo, né? E esse número aqui de cima é simplificável por 6, com certeza, né? Então aqui você faz o que? 4, no lugar do 10 ficou 1, né? Então 476 vezes 1 dá ele próprio.
E 6 vezes 10 dá 60. Você pode simplificar o 476 por 6, já que o número 76, esse número termina no número 76, e 76 é múltiplo de 6, logo será divisível. Ou então você faz o produto, efetua o produto aqui embaixo também, 6 vezes 10, 60. Aí você pode simplificar aqui, mas como se trata de uma altura, é melhor fazer a conta logo de divisão, né? 476 dividido por 60. Lembrando que dividir significa formar grupos. Então a pessoa que diz que não sabe dividir por dois números, né, ou três, está mentindo. Porque se ela sabe dividir por um, está dizendo que ela forma grupos daquele número, né? Se for 7, grupo de 7, 7, 14, 21, 28. E se forem dois números, como a dezena e a unidade, o número 12, por exemplo, vai formar grupos de 12, 12 vezes 1, 12 vezes 2, 24, 12 vezes 3, 36, assim por diante. Então, se divide por 60, teremos a tabuada de 60, 60 vezes 1, 60 vezes 2 e assim por diante. Então, fazendo uma continha rápida, 60 cabe quantas vezes dentro de 476? Porque a ideia de dividir é caber, né? Então, quantas vezes? Vamos fazer aqui tabuada de 6, porque 6 vezes 6 já está 36, né? É pouco, né? Vamos fazer a tabuada de 8. 8 vezes 6, 48. Então é muito, daria 480. Então o número mais correto é 7, né? 7 vezes 60 resulta 420. Para completar 476 é um menos o outro, o que resulta em 6 e aqui 5, né? E agora, para continuar aqui o procedimento, a gente coloca vírgula para separar a unidade da casa decimal e vai nascer uma casa decimal. Então, logo esse resto é multiplicado por 10, né? 560 por 6, qual é o número mais próximo? Vamos pensar no 9. 9 vezes 6, 54, né? Então, dá 540 para 560, 20. E aí, se a gente botar mais uma casa decimal, né? Porque se trata aí de centímetros, vai nascer o centésimo aqui após o 9. Então, a gente tem o 20 multiplicado por 100, por isso que ficou 200. Ou, por 10, por isso que ficou 200. 200 dividido por 60. O que isso quer dizer? Quer dizer, quantos grupos de 60 cabem dentro de 200? No máximo 3, né? Que dará 180. Para completar 220. Percebemos que para formar o milésimo aqui, deu 200 de novo, né? 20 mais 0 aqui, né? Do milésimo. Então vai dar uma dízima periódica. 3, 3, 3, 3, 3. Que aproximadamente isso dará 7,93 metros, né? Então, respondendo aí a questão, a árvore, quando comparada, né, a sua geometria de um triângulo retângulo com a do bastão, ela tem 7,93 metros. Veja que existe essa proporção, é justa, né? Repare que o desenho da árvore se sobrepõe em muito à altura do bastão. Foi isso que Tales de Mileto percebeu em 600 a.C., né? E fez a proporção. Claro que os sumérios, os babilônios, né, e outros já faziam isso, mas ele levou o título. Vamos lá, próxima questão. Temos aqui uma questão que a gente tem que pensar, conforme eu havia falado agora há pouco. Quando a gente está a resolver exercícios, a gente tem que lembrar o que está sendo estudado. E qual é a teoria que está sendo estudada? Semelhança, né? De polígonos. Beleza. Mas aqui será que trata-se de uma semelhança? Não. Se a gente lê a nona questão, a questão está mostrando aí um edifício com 15 metros de altura e com 8 metros de projeção de sombra. E uma escada, né? Ela é implantada aqui, ó, nele, né? Lá no topo dele. O que configura um triângulo retângulo, concorda? Ah, você vai dizer, mas não tem o símbolo, aquele símbolo que você fez na sala, que é aquele símbolo que quer dizer perpendicular, né? A palavra perpendicular é sinônima de 90 graus. Mas a minha pergunta é, você já viu algum prédio torto ser construído? Tudo bem que exista, mas não é comum, né? A gente parte do princípio que o pedreiro coloca o prumo aqui, né? No assentamento do pilar, da forma do pilar, das vigas, etc e tal. Então, a ideia aqui é que a gente tem aqui assim, aos 90 graus, né, entre o prédio e o chão. Aí a gente diz, é semelhança? Não. O desenho que está aqui ao lado é um esboço da situação que está aqui pintada. Aí a gente tem que pensar, é teorema de Tales? Não, porque a gente não tem feixe de retas, né, cortada por uma transversal. Perceba que nenhuma reta aqui
é paralela à outra, né? Então tal está fora da jogada aqui. Também não se trata de semelhança, porque esse desenho ao lado aqui, à esquerda, apenas reflete um esboço do que está, o desenho à direita, né? Reflete o que está a situação à esquerda. Então, que teoria é essa que está aqui? Bem, um triângulo, um retângulo, tem dois lados menores que se chamam catetos, né? E um lado que se opõe ao maior ângulo de 90 graus, que está representado pela letra X, que vai representar o comprimento dessa escada. Essa medida se chama no triângulo retângulo hipotenusa. Então, claramente, a gente percebe aí que não se trata nem de semelhança de triângulos, nem tampouco do teorema de Tales. Estamos diante de quê? De um outro teorema, né? O teorema de Pitágoras. Embora quem fez aí a análise, né, da atividade que Itamar passou, vou pedir licença para sair daqui, a gente vai voltar aqui, ou tentar voltar, né, à atividade. Vale lembrar que essa questão é a nona, né? Estamos a falar da nona questão, né? Essa aqui, né? E aí o que é que acontece? Eu pergunto justamente isso. Que teorema utilizamos em casos assim, né? Com o triângulo que tem a característica de ser retângulo. A resposta é teorema de Pitágoras, né? Embora nesse material aqui, você pode rolar ele aqui, né, na lista, você vai encontrar um vídeo, não sei se depois, para onde eu estou indo, ou antes de onde eu estou indo, creio que seja antes, né? Deixa eu ver aqui, é antes. Onde o título do vídeo é O Legado de Pitágoras, né? Então, se você clicar no link que eu deixei, você vai aqui, né? Se você pegar esse link aqui, ó, na questão número 7 e acessar, eu vou fazer isso aqui agora só para a gente perceber, você vai aprender muito mais a origem desse teorema que vem praticamente 1000 anos, né, antes de Pitágoras. Então você pode aí na sua internet, ó, clicar no link nele. É muito interessante, vale a pena gastar esses 40 minutos para ver esse vídeo aqui, ó. Vou deixar ele rolar só um pouquinho para vocês perceberem como é interessante, ó. O Legado de Pitágoras. Versão brasileira, Sony Veracruz Studios. Distribuição Sinapse. Larsa, uma cidade ao sul do Iraque, um dia foi um lar de civilização mesopotâmica em desenvolvimento. Em 1923, vários tabletes de argila datados da era babilônica foram encontrados aqui. Um dos tabletes de argila incluía uma série de números misteriosos. Pitágoras e outros. Nossa busca por esse tablete de argila nos trouxe a Manhattan, no coração da cidade de Nova York. A Universidade de Colômbia é uma instituição com séculos de existência e com longa tradição intelectual. A universidade é particularmente orgulhosa de sua biblioteca, que consiste em mais de 6 milhões de livros. Muitos materiais raros contendo informações valiosas são guardados aqui. O que nos trouxe aqui foi um registro feito pelos babilônios sobre matemática. Ele é chamado de Plimpton 322, por causa de George Plimpton, que um dia foi dono de uma coleção de itens raros. Raramente o público pode ver, mas foi aberta uma exceção para nós. Ele foi criado há 3.700 anos pelos babilônios.
Não é sabido ao certo onde esse tablete foi encontrado. Não se sabe de onde ele veio. A maior parte dos tabletes babilônicos foram trazidos por pessoas que os roubaram de algum lugar. Não se sabe de onde veio o Plimpton 322. É de algum lugar ao sul do Iraque. Mas, mais que isso, não se sabe. Estudiosos acreditam que esses tabletes do tamanho da palma da mão foram um dia partes de um tablete maior que foi quebrado. O tablete tem 4 colunas com números escritos no antigo sistema de escrita conhecido como cuneiforme. Quando essa pedra foi encontrada, estudiosos acharam que podia ser uma pedra mantida por um mercador. O tablete foi descoberto em 1923 por Edgar Banks, um arqueólogo e negociante de antigas relíquias. Foram necessárias 2 décadas para que finalmente se entendesse seu conteúdo. Que segredos guardam esses números? Não importa qual o seu significado, não importa qual o seu propósito exato. O que ele mostra é que os babilônios tinham técnicas de cálculo sofisticadas, das quais não temos nenhum entendimento real. Em outras palavras, há uma parte escondida da matemática babilônica. Não fazemos ideia do que um matemático na Babilônia diria a outro quando não estava escrevendo algo em seus tabletes. É uma tela em branco, por assim dizer. É um mistério. O Plimpton 322 é muito sofisticado, não importa qual o seu propósito, ele mostra que eles sabiam muito mais do que imaginamos que eles soubessem. Foram Otto Nussbauer e seu aluno Abraham Sachs que interpretaram a ordem e o significado desses números. Eles descobriram que quando elevam 169 e 119 ao quadrado, respectivamente, eles formam a base e a hipotenusa de um triângulo reto. Os outros números também seguem a mesma regra. No Plimpton 322 estão escritos os comprimentos dos catetos de 15 diferentes triângulos retângulos. Eles são os triângulos retângulos que vemos no Teorema de Pitágoras. Esse tabuleiro inteiro, como 3, 4, 5, ou 5, 12, 13, mas o Teorema de Pitágoras é bem mais generalizado. Os triângulos não têm só lados de números inteiros, eles podem ter segmentos de comprimentos variados. Então, conforme E vocês... os tabletes não contêm nenhum exemplo. Então, conforme vocês percebem aí, né, é um vídeo muito interessante. Eu deixei rolar só um pouquinho dele, para que vocês percebam que a gente está falando de uma cultura muito antes do Pitágoras, né? E que já havia descoberto esse teorema, né? Mas aí vocês vão ver o vídeo com calma. Então vamos resolver aqui o problema, né? Para achar x aqui, x ocupa o papel da hipotenusa. Então a hipotenusa ao quadrado equivale à soma das áreas, né? Que são formadas pelas medidas dos catetos aqui. 8 metros ao quadrado e 15, né? Metros ao quadrado. 8 ao quadrado resulta 64 e 15 ao quadrado resulta 225. Tá? Só fazer as contas. Então x ao quadrado equivale a... Lembrando que x é a medida da escada, né? Encostada no prédio aqui. 4 mais 5 resulta 9. 6 mais 2 resulta 8, né? E 2 centenas sozinhas. O inverso da potenciação é a radiciação, né? Qual é o número que ao quadrado dá isso? Então essa pergunta é feita através do radical, né? O quadrado aqui, né? Então qual é o número que ao quadrado dá isso? Se você fizer as contas, você vai encontrar 17. X igual a 17. 17 o quê? Olhe lá em cima qual é a grandeza que foi usada, 17 metros. E tá aí o problema. Então você vê que o Teorema de Pitágoras é muito interessante. É aquele que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Isso vai se aplicar a vários problemas. Vamos avançar aqui. Por exemplo, em trigonometria, aqui a gente tem um problema que remete a ele. Veja só. Em um triângulo, é a questão número, vejamos aqui.
da lista, questão 13, né? Exercício número 2, né? Porque a questão 13 tem 15 ou 18 exercícios lá, né? Então aqui é o segundo exercício. Diz assim: em um triângulo retângulo, a hipotenusa mede 10 metros e um dos ângulos 30. Calcular a medida dos dois catetos. Então, assim, é interessante que agora falou de ângulo, né? Ângulo e distância. Será que aqui só se aplica o teorema de Pitágoras? Bem, vamos analisar aqui primeiro o seguinte. Primeira dica: toda questão dessa que apareça em algum local, convém desenhar. Daí o nome geometria plana, né? Então, vamos pegar esse triângulo retângulo. Eu vou aproveitar esse software que eu estou usando, que ele já tem algumas formas prontas. Deixa eu ver se eu consigo localizar aqui essas formas prontas, né? Para facilitar aqui. Tá aqui, formas, né? Então vamos pegar um triângulo aqui, conforme dito. Pronto, retângulo. Ok? Só para ilustrar, né? Então, esse triângulo aqui, vamos aumentar ele um pouquinho. Ele é um triângulo que ele seria classificado na matemática se esse lado de cá do cateto for igual ao de baixo, ele é um triângulo isósceles, né? Porque tem dois lados com a mesma medida. Mas pelo desenho parece que o lado de baixo é maior, né? Basta a gente comparar o triângulo com as quadrículas aqui da lousa que a gente vai perceber se é a mesma medida ou não. Por exemplo, aqui na vertical, esse cateto ocupa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades e meia, mais ou menos, né? E aqui embaixo temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e um pouquinho mais. Então ele não é isósceles, ele é escaleno, né? Tem 3 dimensões diferentes. Vamos agora pegar os dados do problema e colocar no desenho, que é o triângulo. Ele fala que a hipotenusa mede 10 metros. Bem, a hipotenusa é qual dos 3 lados aqui? É o de cima aqui, né? Porque a hipotenusa, ela sempre se opõe ao maior ângulo, que é 90 graus, né? Então, não há confusão de onde fica a hipotenusa e onde ficam os catetos. Haja visto, ela tem uma posição fixa. Ela sempre está na posição oposta a 90 graus. Independente que você possa girar esse triângulo em quaisquer posições que eu estou a fazer, percebe? Você sempre vai perceber onde está a hipotenusa, porque o ângulo de 90 graus é muito claro para a gente, ok? Então vamos voltar à posição inicial, que é essa. Então temos aqui aonde está esses 10 metros. Materializando, ele está aqui, né? E um dos ângulos mede 60, né? Bem, 30 graus. Se é um dos ângulos, pode ser esse de cima ou de baixo. Eu vou partir do princípio colocando aqui embaixo. O autor deixa livre escolha a questão, justamente para que você possa interpretar. Quando nós estamos a trabalhar com medida e ângulo, então já não é nem teorema de Tales, nem tampouco tão somente teorema de Pitágoras, mas sim aquela palavrinha grande, né, chamada trigonometria. Tri é 3, gono vem do grego de gonos, né, que é ângulos, e metria vem do grego da palavra metron, que quer dizer medida, daí a palavra metro. Perceba que tudo que contém a palavra metro refere-se àquilo que mede alguma coisa, ou a medida em si propriamente dita. Por exemplo, quilômetro, né? Quilo é 1000 em grego e metro é medida, né? Então, a medida de 1000 unidades daquela, né? Referencial, que é o metro. Então, apareceu a palavra quilo na frente, 1000 vezes o metro. Apareceu a palavra mega na frente, é 1000 vezes o 1000 do quilo, né? Então, 1000 vezes o quilo, né? Então, dá 1 milhão de metros, né? E se você for subir na escala aí, você vai ter o tera, o giga, né? Que é 1000 vezes o mega, depois o tera, né? Que é 1000 vezes o giga, e aí vai subindo, né? Até chegar lá em cima, ok? Na ordem de grandeza. Que está naquele material que eu passei na avaliação diagnóstica, lembra? Aquela questão, aquela lista linda, né? De 21 páginas, está lá. Você pode pesquisar e encontrar. Voltando à questão aqui, se eu escolho embaixo que é 30 graus e aqui é 10, eu já consegui materializar o problema. Agora a gente tem que lembrar o que é pedido, que se calcule a medida dos catetos. Vale lembrar uma coisa, que também é importante fazer referência. Se é um triângulo, na teoria
de geometria plana, né, que ela vem do século III a.C., um livro chamado Os Elementos, que eu vou até aproveitar aqui para mostrar ele, né, escrito por Euclides, né, tá aqui. Então é um livro que tem 2.300 anos, né. Essa obra Os Elementos, ela é composta por 13 capítulos, né? E esses 13 capítulos descritos aqui é chamado método axiomático, né? Axiomas, né? Então, tem algumas palavras técnicas na teoria, né? Axioma, teorema, né? Que é uma verdade comprovada e assim por diante. Então, esse livro é escrito por Euclides, né? Que foi professor de Alexandre o Grande, do Império Helênico ou grego, ele reúne tudo que se sabia de geometria. Vale lembrar que Tales de Mileto está em 600 a.C. e Euclides está em 500 e Pitágoras está em 550 na Ilha de Samos. Então a gente tem aí um livro que reúne toda a geometria conhecida por eles, que foram lá à África, no Egito, roubaram, né, por assim dizer, o conhecimento dos egípcios, dos acadianos, né, dos babilônios, melhor dizendo, dos mesopotâmios, e levaram isso para a biblioteca, maior biblioteca do mundo antigo, que ficava na cidade de Alexandria, hoje, se eu não estiver enganado, Istambul, né, na Turquia. Lá tinha a maior biblioteca do mundo, reunia todo o conhecimento do mundo. Então ela é chamada de biblioteca cosmopolita. E por que eu fiz essa pausa saindo do triângulo para ir para o livro e contar um pouco da história? É porque os geômetras, né, do passado, eles haviam descoberto já que o triângulo, ele, como sendo o menor polígono, né, de 3 lados no caso, ele reúne coisas interessantes, né? Ao olhar para o universo, quase tudo tem triângulo envolvido. E eles perceberam que, somando os ângulos internos de um triângulo, quaisquer, ou triângulos quaisquer, sempre dá 180 graus. Por que essa informação é importante? Porque a questão fala que o triângulo é retângulo. Ao falar retângulo, já define que um ângulo é 90. Concorda comigo? Então vamos fazer as continhas. Vamos chamar um ângulo interno de alfa, o outro ângulo interno de beta e o outro ângulo interno de gama, né? Letras gregas usadas geralmente, né? Você já viu por que grego, né? Tá? 2.300 anos atrás. Então o grego é muito referenciado e o grego, como língua, influencia vários idiomas, inclusive o nosso, né? Se você pegar muitas palavras como a palavra matemática, é toda grega, biologia, geografia, geometria, né? Trigonometria. Então, assim, tem muito grego no meio aí da história, não podia faltar. Então, a gente tem que fazer, geralmente em geometria, fazemos referências angulares, utilizando letras do alfabeto grego, de preferencialmente minúsculas, ou então letras do alfabeto latino, com aquele acento que lembra o circunflexo, mas na verdade é um símbolo de ângulo, né? Lembrando que a definição de ângulo em geometria plana é a área ou a região contida por duas retas, né, que partem de um mesmo ponto, ok? Mas eu vou usar o grego, então vou usar as 3 letrinhas gregas faladas aqui, a primeira alfa, a segunda beta e a terceira gama, para me referir aos 3 ângulos internos do triângulo aqui, seja ele qualquer, no caso aqui o retângulo. Se um ângulo fixo já é 90, vamos dizer que é alfa, né? Conforme eu disse, o livro Os Elementos mostra, além de outros documentos antes de Euclides, né, de Alexandria, que a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre resulta em 180 graus. Geometria euclidiana. Fugiu da geometria euclidiana, que a gente vai utilizar na espacial e na analítica. Se for trabalhar com fractais, outras coisas, aí foge a geometria euclidiana, ok? E outra coisa, a gente aqui está se referindo, mais uma vez repetindo, a Euclides, geometria euclidiana. Então, a soma dos ângulos internos sempre dará 180 graus num triângulo, sempre. Seja ele escaleno, isósceles, o que for, sempre a soma dá 180 graus. É uma constante isso, ok? Então, se o triângulo ele é retângulo, ele já tem um ângulo de 90 graus. Se é dito que um outro ângulo é 30, eu tenho 90 mais 30. Então, o terceiro ângulo é quanto? O que falta para 180, né? Resolvendo essa equação. Logo, a gente entende, infere ou compreende que o gama vale quanto? 60 graus. Por que é importante saber isso?
causa dos ângulos notáveis, lembra? Aquela tabelinha que tem, né? Que seno, cosseno, tangente, né? Que são as figuras. Então, entrou em trigonometria, vai falar de seno, cosseno, tangente e as suas funções inversas, né? A inversa do seno é a cossecante, a inversa do cosseno é a secante e a inversa da tangente é a cotangente. Para resolver o problema, que é o que queremos, temos que usar conceito aqui trigonométrico, conceitos trigonométricos e não mais Tales, nem somente o teorema de Pitágoras, né? Como ele pede aqui a medida dos catetos, né? E pede também a medida dos catetos, a gente vai resolver por trigonometria. Por exemplo, posso chamar esse cateto aqui de x e esse aqui embaixo de y, né? E aí, se eu tenho um ângulo de 30 graus e x é o cateto oposto, qual é a figura trigonométrica que reúne cateto oposto com hipotenusa? É o seno, né? Então, seno de 30 graus equivale a o cateto oposto, x, sobre a hipotenusa. Esse é o conceito de seno dentro do triângulo, né? A razão entre a medida do cateto oposto, o lado, né, que se opõe ao ângulo, daí oposto, sobre a medida da hipotenusa. Lembre que seno, cosseno e tangente são conceitos de razão, ou seja, a divisão de uma medida por outra, né? Isso foi feito considerando considerando a esfericidade, ou seja, o que os babilônios já usavam, né, os 360 graus, ou 400 graus, como a gente viu em sala de aula, ou 2π, se considerar em radiano, né, 2π radiano. Vamos fazer a continha? Se consultar a tabela aqui, quanto vale o seno de 30? O seno de 30 vale meio. É bom decorar isso, viu? Que vai ser para a vida. Então, x igual, 1 meio é igual a x sobre 10. E aí cai numa proporção que a gente já sabe resolver, né? 2 vezes x, 2x, e 10 vezes 1, 10. Logo, x equivale a quanto? 5 metros. Então, já sabemos a medida do cateto oposto ao ângulo de 30. Então, esse x aqui vale 5 metros. Tem duas saídas agora que a gente pode optar para encontrar y. Se a gente já sabe a medida de um cateto e da hipotenusa, a gente pode determinar o outro cateto pelo teorema de Pitágoras. É um caminho. É um caminho. Só que eu já vi aqui que não vai dar um número exato bonitinho, porque a gente não fique pensando que sempre o teorema de Pitágoras são com números inteiros. Na época dele, ele interpretava assim, mas ele cai do cavalo quando ele tenta analisar o comprimento de um quadrado de lado uma unidade, que justamente a diagonal desse quadrado vai dar raiz de 2. Então, a raiz de 2 ela é um número inteiro? Não. Nem sempre na vida haverá apenas números inteiros, a gente sabe disso, né? Nem tudo está dentro dos naturais, inteiros absolutos, ou de Z, né? Do alemão Zahlen, quer dizer contar, né? Dos inteiros relativos, que inclui aqui a banda negativa. Nem sempre na vida as coisas são inteiras, né? Por exemplo, um acarajé, né? Na hora que frita está inteiro, mas na hora que a baiana corta ele para colocar os temperos, fica inteiro? Não, né? Então tá aí um exemplo clássico, né? Então, o triângulo também, se for aplicar Pitágoras aqui, a hipotenusa vai ser elevada ao quadrado, vai dar 100. Esse cateto vai ser elevado ao quadrado, vai dar 25. E logo, a soma dos catetos dá 100, né? Então, vai ficar 100 menos 25, 75. E a raiz quadrada de 75 não é exata, vai dar 3 vezes a raiz de 25. Final da história, vai dar 5 raiz de 3. Tem um outro caminho, né? Que a gente também vai achar esse 5 raiz de 3. Que é utilizando um ângulo de 60 graus. É bom porque treina, né? Se você utilizar o ângulo de 60 graus, você retoma o conceito de seno, porque y está oposto a 60. Mas se eu quiser usar o ângulo de 30 que foi fornecido apenas, eu vou usar que conceito para y? Bem, é bom analisar que y não se opõe ao ângulo de 30, mas ele é vizinho ou adjacente a 30 graus. Logo, o conceito que envolve cateto adjacente com hipotenusa não é seno, mas sim o que? Muito bem, cosseno. Exatamente. Então, o conceito é, se eu usar o ângulo de 30 e quiser achar y, eu tenho que usar o conceito de cosseno, porque y é adjacente ao ângulo de 30. Contudo, se eu quiser encontrar o valor de y utilizando o ângulo de 60 encontrado, y se opõe ao ângulo de 60. Logo, o conceito aí é de seno, ok? Mas vamos usar o ângulo de 30 porque a gente precisa praticar, né?
Então, vamos usar o ângulo de 30 e achar y. Então, o conceito é de cosseno. Cosseno de 30 graus equivale a quê? Cosseno é uma relação do cateto adjacente, y, sobre a medida da hipotenusa, lembra? E quanto é o cosseno de 30? Bem, o cosseno de 30 ele é igual ao seno de 60, né? Já que eles são figuras trigonométricas complementares, ou seja, 30 mais 60 dá 90 graus, né? Então, quanto é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Então, desculpe, o seno, né, de 60. Então, quanto será o cosseno de 30? Igual ao seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Ok? Raiz de 3 sobre 2. Que é igual a y sobre 10. Se a gente fizer aqui a proporção, é legal, mas vale lembrar que os dois lados terminam com denominadores pares, né? Então, vamos cancelar logo 2 por 2 dá 1. E aqui dá 5, né, por 2. Beleza? Para ganhar tempo. 1 vezes y, né? E 5 vezes raiz de 3, olha ela aqui, ó, 5 raiz de 3. Aquela que a gente tinha mencionado. 5 raiz de 3 o quê? Metros, né? Na vida real, a gente não informaria isso, né? A uma pessoa, né? Que o triângulo tem lado 5 raiz de 3, que é maluquice. A gente teria que encontrar aproximadamente a raiz quadrada de 3, que é 1,7, resumindo a uma casa decimal, e multiplicar 1,7 vezes 5, o que daria 8,5, né? No final da história, porque 5 vezes 1,7, 5 vezes 7 dá 35, 3 mais 5, 8, então teria 8,5 metros, aproximadamente a medida de y, ok? E se você fizer pelo teorema de Pitágoras, também encontrará 5 raiz de 3, porque que o teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa corresponde à soma dos quadrados dos catetos. Não é isso que a gente acabou de ver no vídeo há poucos minutos? 5 ao quadrado mais y ao quadrado. Concorda? Logo, 10 ao quadrado é 100. 5 ao quadrado vai dar 20, é 100 aqui, né? 5 ao quadrado é 25, que a gente passa logo para lá com menos 25. Isso é igual a y ao quadrado. 100 menos 25 dá 75. Isso é igual a y ao quadrado. Se 75 é igual a y ao quadrado, isso implica que y ao quadrado é igual a 75, né? Propriedade simétrica, né? Se eu não estiver enganado, simétrica é o nome dela, né? Analítica, vamos lá. E qual é o inverso da potenciação? A radiciação. Então, portanto, né? 3 pontinhos aí. Y é igual a raiz quadrada de 75. Se você fatorar, vai dar 5 ao quadrado vezes 3. Aí o 5 sai da raiz, né? E o 3 fica, porque não está ao quadrado. Ou seja, você, assim, aí metros, né? Você encontra do mesmo jeito, ó, ou pela trigonometria ou pelo teorema de Pitágoras. Lembrando que essa questão eu só falei do teorema de Pitágoras agora, porque nós já tínhamos obtido a medida do lado x. Não dá para aplicar Pitágoras somente com a hipotenusa, porque a gente não vai imaginar x e y, né? É preciso que a gente tenha pelo menos 2 medidas para que encontre a terceira, porque o teorema de Pitágoras reúne 3 medidas, a da hipotenusa ao quadrado, que é o que dá uma área, né, de um quadrado. Quadrado quer dizer um quadrado, né, a área de um quadrado. E isso equivale à soma das sub-áreas, né, que são quadrados menores, y ao quadrado mais 5 ao quadrado. Então só podemos aplicar Pitágoras quando a gente tem pelo menos 2 medidas, né, para encontrar a terceira, ok? No caso aí eu fiz Pitágoras no final para te mostrar que usando a trigonometria ou usando Pitágoras a gente encontra o y, ok? Próxima questão. Diz assim, ainda na questão 13, né? Se você for lá e olhar aqui, estamos na questão 13, só que o item 3 diz assim: um dos catetos de um triângulo retângulo mede 8 e o ângulo a ele oposto, ó, o ângulo a ele oposto mede 25 graus, né? Quanto medem a hipotenusa e o outro cateto? Veja só, 25 graus não é um ângulo notável, que faz parte daquela tabela que a gente viu em sala de aula. Por isso que eu coloquei consultar a tabela trigonométrica na página 35 do livro. Aí a pessoa diz, e num concurso a pessoa consulta? Não pode, né? Faz-se o que num concurso? Informa-se. Alguém colocaria aqui do lado, seno de 25 graus igual a tanto, cosseno de 25 graus igual a tanto, ok?
porque não pode abrir um livro no Compulsos. Então, se cair um ângulo que não seja 30, 45 ou 60, que são ângulos notáveis, ou 0 grau, ou 90 graus, que são ângulos conhecidos, 180 também, a gente vai ver depois no ciclo trigonométrico, eles vão ter que fornecer, ok? Então vamos interpretar a primeira questão, depois a gente vai ao livro na página 35 e consulta o que a gente precisa lá, seno de 25 graus, cosseno de 25 graus ou tangente de 25 graus. Vamos interpretar a questão. Um dos catetos de um triângulo. Primeira pergunta, cadê o triângulo? Então vamos desenhar o triângulo. Em vez de pegar a figura pronta, agora eu vou desenhar. Ó. Se ele fala que é um triângulo retângulo, eu já faço, né, um triângulo retângulo. Lógico, né? Se é retângulo, aqui vale quantos graus? 90. Por que que isso tem que ficar muito bem informado? Para que a gente não confunda, né, a posição da hipotenusa com cateto. Aliás, isso é inconfundível, né? Então vamos lá. Ele fala que num triângulo retângulo, um dos catetos é que mede 8. Ele não deu a medida da hipotenusa, ele deu de um dos catetos. Então, se eu arbitrar que aqui é cateto e aqui é cateto, eu posso chamar um desses lados de 8, né? Eu vou preferir não usar esse lado, mas usar esse. Por uma questão de lógica, de desenho, já que o ângulo é 25 graus, então esse ângulo é menor que o de cá de cima, né? Então, admitindo que aqui são 25 graus, ou equivale a um ângulo disso, ele fala que o lado do triângulo que mede 8 está oposto, né, a esse ângulo. Então tá aí, ok? Quanto medem a hipotenusa, vamos chamar de A, e quanto mede o outro cateto, vamos chamar de B. Então perceba que usar Pitágoras aí é impossível e inviável, né? A gente não tem a medida de um outro cateto ou da hipotenusa para aplicá-lo, mas ele deu o ângulo. Lembrando que se aqui é 90 e aqui é 25, 90 mais 25 dá 115. 180 menos 115 quer dizer que aqui em cima é 65 graus, 65 graus, não é isso? Porque 65 mais 25 dá 90 e 90 mais 90 é 180, beleza? Então assim, como é que a gente resolve aqui? Por Pitágoras, você vê que não, Tales nem pensar, né? Tem que ser trigonometria mesmo. Então assim, se eu quero achar a medida da hipotenusa e eu tenho um ângulo de 25, eu posso usar o conceito de seno. Por quê? Seno, porque 8 metros se opõe a ele. Então seno de 25 graus, seno de 25 graus, né, equivale a que seno, cateto oposto, 8, peraí que o mouse é barriga, 8 sobre a hipotenusa, que é A. Essa é uma conta. Claro que a gente vai precisar pegar o seno de 25 graus, né, o que eu comentei, a gente tem que acessar o livro. Aí tá, mas na sua prova vai poder abrir o livro? Oh, que pergunta, né, inteligente, né? Claro que não. Na prova, se eu usar qualquer ângulo que não seja notável, ou seja, 45, 30, 60 graus, eu vou ter que fornecer como um concurso forneceria. Fique tranquilo ou tranquilo, ok? Armamos a conta aqui, basta consultar quanto é o seno de 25 graus. Ou seja, quanto equivale essa medida aqui, que é menor do que uma unidade, né? É menor, né? 0, alguma coisa, né? Quanto vai dar aqui a equivalência dela, né? E colocar aqui a gente encontra. Então vamos fazer isso. Vamos fechar aqui o programa. Fechar não, ocultar ele. E vamos lá o livro, né? Tá aqui o nosso livro de geometria já na página, na tabela trigonométrica. Se a gente quer 25 graus, a gente rola aqui até o 25. Na sequência, a tabela fala seno, cosseno e tangente. Então a gente vai pegar essa medida aqui, ó. 0,438, né? Nessa direção. 0,423, né? Nessa direção aqui, ó, que é o seno. Então o seno vale 423 milésimos, né? Aproximadamente. E o cosseno, é bom só dar uma olhadinha, o cosseno vale aproximadamente 0,906. Veja que eu havia falado que o seno e o cosseno são medidas complementares. A palavra complementar em geometria plana quer dizer que o seno de 25, ele mais o cosseno dá 90 graus. Então assim, seno de 25 é igual ao cosseno de 65. Então veja aqui, estamos no seno de 25 aqui, né? Estamos aqui, né? 0,423. Dá uma olhada lá agora em 65 graus, quanto é o cosseno? 0,423 também, tá vendo? Eles são complementares.
Então, 0,423, grava essa medida aí, foca nela. Então, vamos voltar lá para a área para nossa tela de trabalho. Cadê a tela de trabalho, meu Deus? Vamos lá, tá aqui. Então, fomos lá e consultamos, né? 0,423 é a medida do seno de 25 graus. Então, isso equivale a 8 sobre A. Logo, a gente entende que fazendo a devida proporção aqui sobre 1 vai dar A vezes isso e 8 vezes 1, né? Então, vai ficar, no final da história, vai ficar o quê? A, né, igual a 8 sobre 0,423, né? É isso que vai dar no final da história, né? Lembrando que 0,423 pode ser transformado em fração. A primeira fração, que é 8, a gente mantém. E 0,423 quer dizer 423 sobre 1000, né? Como a gente vai trocar a divisão pela multiplicação, porque divisão de fração por fração a gente inverte a propriedade operatória, vai ficar 8 vezes quanto? 1000 sobre 423, né? Que é o inverso. 1000 sobre 423. E aí nós teremos 8.000 dividido por 423. Aí é só fazer conta. Como eu estou a produzir esse vídeo junto com vocês, eu não vou gastar tempo fazendo essa conta, né? A gente aí vai usar mão, vai lançar mão de um recurso chamado, uma coisa que ninguém conhece, calculadora, né? Para ganhar tempo, por senão esse vídeo vai ficar muito maior do que ele já está, né? Então teremos 8.000 dividido por 423. Deu 18,91 aproximadamente, né? 18,91 metros, né? Então encontramos a medida da hipotenusa, né? Aproximadamente, né? Igual a 18,91 metros, né? Beleza? Faz jus, né? Ela tem que ser maior, né, que os catetos. E o outro cateto, achar como B, bem, pode ser achado pelos 65 graus, que aí usa o conceito de seno também, ou então usa o conceito de cosseno, né? Cosseno de 25 graus, cosseno de 25 graus, né? É igual ao cateto adjacente, B, sobre a hipotenusa, QA, né? Então, a gente cosseno de 25 graus, acho que é 0,906, né? Que a gente viu agora há pouco, não foi isso no livro? Vamos ver aqui. Vamos ver no livro. Consultar, né? Página 35. Cosseno de 25 graus. Então, a primeira coluna aqui é seno, a segunda é cosseno. Então, vamos ao 25, tá aqui. 0,906. Então, é isso que a gente já tinha falado mesmo. Então, teremos aqui 0,906 milésimos, né? Igual ao cateto adjacente B sobre a hipotenusa, né? Que é 18,91. Fazendo aí, né, a proporção B vezes 1, né, e 0,96 vezes isso, a gente vai encontrar aproximadamente quanto vale B, né? Então vamos recorrer novamente à calculadora e pegar esse valor que encontramos e multiplicá-lo por 0,906, né, que é o valor do cosseno de 25 graus. Encontraremos aí aproximadamente quanto? 17,14. Por que 14? Porque por aproximação decimal, depois do 3 vem um 4, mas depois do 4 vem um 7. O 7, então, por ser maior que 5, ele faz o 4 virar 5. E o 5, por aproximação, faz o 3 virar 4. Então, teremos aproximadamente 17,14, né? O valor de B. Cadê? B, então, aproximadamente 17,14 metros. Ou seja, 17 metros e 14 centímetros. Ok? Então, tá aí o que a gente fez a questão. A próxima questão é semelhante, deixa eu pegar aqui, ela é semelhante a essa, ainda é a questão 13, né? Ela diz o seguinte:
um dos catetos de um triângulo retângulo mede 10 metros e o ângulo a ele adjacente, agora ele trabalha com o conceito de adjacente, 53. Qual a medida da hipotenusa do outro cateto? Então, mesma ideia, você vai fazer, né? Não vou fazer porque vai delongar o vídeo. Eu quero vir para essa daqui porque aqui eu coloquei ainda na questão 13, o item número 7, uma questão que envolve forças, né? Aplicação de trigonometria na física. Você sabe que força tem uma unidade, tem algumas unidades de medida. Uma delas é o Newton, né? E menor que o Newton, a Dina. Então, o Newton é a unidade de força, né? Força é quilograma vezes metro por centímetro ao quadrado, né? Famoso teorema de segunda lei de Newton, né? Força igual a massa vezes aceleração. Se a massa é em quilograma, a aceleração com certeza é em metro por segundo ao quadrado. Essa composição dessas três grandezas, quilo vezes metro por segundo ao quadrado, gera uma grandeza que a física batizou em homenagem ao Sir Isaac Newton, batizou com o nome de Newton. O que é que diz o problema? Então, se você for para engenharia, arquitetura, técnica de edificações, ou mesmo trabalhar com dinâmica na física, você vai precisar aplicar trigonometria utilizando forças. Por quê? Às vezes, duas forças aplicadas a um ponto pode ser substituída por uma só. É a chamada força resultante. Então, vamos ler o problema. Calcular o módulo e a direção da resultante de duas forças ortogonais. Palavra-chave aqui para a gente é ortogonal, né? Quer dizer 90 graus. Então, a gente tem força representada por uma entidade matemática chamada vetor, né? Vetor é uma entidade matemática que a física se apropriou para representar as forças, né? Lembrando que vetor é uma entidade que fica definida pelo menos com três informações: módulo, ou magnitude, ou norma, ou tamanho, né? Tudo é sinônimo. Direção e sentido. Não confundir direção com sentido, né? Você pode estar numa rua, por exemplo, saindo aí do Edivaldo Brandão e estando ali na parada de ônibus. Então a direção da rua é horizontal, mas você pode optar ir no sentido para Castelo Branco ou ir no sentido para Cajueiro 5. Entendido? Direção é uma coisa, sentido é outra. A direção é horizontal. Já uma formiguinha no muro ali que você tiver na parada de ônibus, não tem um muro que fica um monte de formiga daquela árvore, né, que desce, quando a gente se encosta ali, pega na roupa, né? Pois é. A formiguinha no muro, agora ela está na direção vertical, mas ela pode optar, né, em subir o muro ou descer. Direção norte, é melhor sentido norte ou sul, entendido? A direção é vertical, mas o sentido ou é para subir ou é para descer. Então não confunda a direção com o sentido. Tá aqui as duas forças, né? Tem módulos diferentes. Aqui tem 20 newtons numa e na outra tem 16. Então faz de conta que aqui é a de 16 newtons e aqui é a de 20 newtons. Tá, mas por que você colocou 90 graus entre elas, né? E lembrando que o conceito de vetor é assim, né? Uma setinha assim, né? Ok? Aí ele fala resultante. É interessante esse conceito de resultante pelo seguinte, ó. Acho que não dá para pegar uma cor que eu queria pegar. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Resultante. A gente tem a regra do paralelogramo, né? Eu vou fazer uma linha paralela a essa. Geralmente a gente faz essa linha pontilhada, né? Porque é uma linha de construtiva, né? A resultante entre duas forças assim, ó, ortogonais, é uma força aqui que sai assim, ó, nesse sentido aqui, ó. Ok? Essa força que sai nesse sentido aqui é ela que é chamada FR, resultante. É ela que vai substituir, a força de 20 newtons e a de 16. Lembre que se esse vetor vertical, na direção vertical, ele pode ser representado aqui do lado também, né? Então é a mesma coisa aqui. Se eu trouxer trouxê-lo, né? Trouxê-lo é ótimo, né? Se eu trazê-lo para cá, a gente vai ter aqui, né? O vetor assim, né? Ó. Lembrando que vetor sempre é fundo com cabeça, né? Lá que você aprende na dinâmica. Então, se eu fizer a translação, né? Transladar, mudar de lugar, trouxer ele para cá, trazê-lo, né, para cá, você percebe nitidamente um triângulo retângulo, né, não? Então, aqui vale quantos newtons? 16, né? Opa, 16.
E se aqui são 16 newtons e não foi dado esse ângulo aqui, né? Então eu faço o que para calcular a resultante? Aquele teorema maravilhoso, por esse triângulo ser retângulo, aquele teorema maravilhoso chamado Teorema de Pitágoras. Então, cuidado com essa questão. Toda vez que tiver uma questão assim com a palavra ortogonal, significa que as forças formam entre si 90 graus. Que a palavra orto, nessa escrita aqui, quer dizer 90 graus. Ângulo de 90 graus. Então, Teorema de Pitágoras, né? A força é o quadrado da hipotenusa, né? Que é a força resultante. O quadrado, né, da hipotenusa, disse Pitágoras, é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? 16 ao quadrado mais 20 ao quadrado. Então, e no final da história, você vai encontrar em qualquer livro de física que se preza, ou de matemática, com aplicação na física, o inverso da potenciação é a radiciação. Então, toda vez que você tiver forças ortogonais entre si, você já pode aplicar a fórmula pronta assim, ó. Raiz quadrada, né, das forças ao quadrado. Esse é o resultado direto. 16 ao quadrado dá 256, basta fazer a conta, né? E 20 ao quadrado dá 400. Somando, encontramos 656, né? Que não tem raiz exata. Então, a gente vai consultar a calculadora para encontrar esse resultado aqui, né? Esse é o vetor resultante, né? A força resultante. Raiz quadrada de 656. Então vamos apagar aqui e colocar 656 e pedir a raiz quadrada. Aproximadamente 25,61 newtons, né? Então aproximadamente 25,61 newtons. Então veja que está de acordo com o Teorema de Pitágoras, né? A hipotenusa, né, é o maior lado. Então perceba que a força resultante ela é maior do que as outras duas forças. Tinha que ser-lo, né? Então veja que a resultante de 25 newtons ela vai substituir, se for aplicada a esse ponto aqui, ela substitui essas duas forças aqui ortogonais entre si. Isso aqui é muito usado nos conceitos de resistência dos materiais, que é uma disciplina que se pega no nível superior, principalmente quem faz engenharia, todas elas, né? E lá você vai ter que aplicar esse aqui. A pergunta que não quer calar, deixa eu ver aqui se eu coloquei mais alguma questão. Coloquei, você vai, em sala a gente faz essa daqui, que eu vou falar sobre decomposição, mas pegando o gancho dessa atividade que eu fiz agora, você consegue fazer essa, porque se eu ficar a resolver todas aqui, o vídeo vai se prolongar mais ainda, né? Já está em 1h12, ok? Mas o princípio é o mesmo. E essa daqui é uma questão muito interessante também. Você tente fazer com o que a gente falou hoje de seno, cosseno e tangente, né? E tente fazer essa também com o conceito de seno, cosseno e tangente, ok? O desenho já está pronto aqui, é só fazer. Então, voltando aqui ao princípio, nós vimos aqui nessa aula, recapitulando, o Teorema de Tales, não é isso? Vimos aqui aplicações do Teorema de Tales, vimos aqui semelhança de polígonos, né? Que tem a ver também com Tales de Mileto e outros matemáticos, né? Que já estudavam essa questão, né, dos raios solares, né, e da proporcionalidade existente entre a sombra, né, e a altura de um objeto. Geralmente você vê que o triângulo está presente em tudo, né? A linha tracejada aqui representou o raio solar, a sombra mais a altura da árvore compõe um triângulo e assim por diante. Vimos ainda aqui a aplicação do Teorema de Pitágoras nessa questão, né? E aplicações aqui de Teorema de Pitágoras e trigonometria ao longo das aulas, né? Das resoluções aqui de exercício. Então espero que vocês pratiquem aí, e as questões que ficaram em aberto, a gente então depois faz em sala de aula, né? Mas vocês têm aí a base para fazer o teste, né? Essa semana, né? Segundo o ADM terça-feira e as demais turmas na sexta-feira, né? É isso aí que cai no teste. O teste tem apenas 2 questões, né, mas que pode envolver esses 3 assuntos aí, né? Trigonometria, Teorema de Tales e Teorema de Pitágoras. Sucesso, um abraço, espero que esse vídeo tenha contribuído para a sua aprendizagem. Ele passou de 1 hora nominal, né? Uma aula nominal que tem 50 minutos,
está quase aí em 1h30, né? Mas foi necessário para a gente resolver essas questões aqui e explicar detalhadamente. Um abraço, fiquem com Deus. Vou enviar para vocês esse vídeo, o link do vídeo, e vou salvar esse arquivo aqui em PDF para mandar para vocês também no grupo. Um abraço, ótimo final de semana, tenham um bom domingo, né? Algumas pessoas se preocupam com datas comemorativas, né? Como se elas fossem muito importantes, mas amanhã para muitas pessoas é importante, que é Dia dos Pais, né? Então, na verdade, os pais, pai e mãe, né? Tem mãe aí que faz o papel de pai, é todo dia, né? A gente deve valorizá-los todo dia, né? Não apenas num dia, né? Porque isso é o que o comércio criou para vender mais, né? Não esqueça disso. Um abraço, sucesso, até a próxima. Tchau, fiquem com Deus.